representou a continuação de Vargas e seus aliados no poder. Vargas colocou em prática uma forte intervenção no estado da economia. Foram criadas a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e o Conselho Nacional de Petróleo, qual tinha como objetivo a exploração de combustível até então totalmente importado. Paulatinamente, o país ia sendo dotado de infraestrutura básica essencial à produção de bens de consumo. O governo procurou manter o movimento operário sob a tutela do Estado, pondo fim à autonomia sindical. Em 1º de maio de 1943, o presidente ortegou a consolidação das leis de trabalho, que assegurava uma série de conquistas para a classe trabalhadora. Apesar disso, a CLT era autoritária, inspirada na legislação italiana de Mussolini, pois proibia as greves e limitava a ação dos sindicatos. Ok, Guilherme, ok. Bom dia a todos, pessoal. Já estamos aqui ao vivo. Seguinte, ó, Guilherme estava fazendo a leitura da página 31, volume 2, capítulo 6. Então, o que o Guilherme estava lendo? Sobre Estado Novo, que vai pegar de 1937 até 1945. É um período aqui do Brasil marcado por um governo, vamos dizer assim, autoritário, com regime que se espelha nesses governos autoritários europeus, como o italiano, como o alemão, ok? Então, nós estamos falando de regime que vai seguir na mesma lógica aqui do que nós já falamos sobre fascismo e também um pouco sobre nazismo. Ok, mas professor, o senhor quer me dizer que aqui no Brasil nós vivemos o mesmo que nós já estudamos ali na Itália, o mesmo que na Alemanha? Não, nem tanto. Nós vamos ressaltar algumas diferenças. A forma de governar, esse poder que o presidente tinha, você vai perceber que Getúlio gostou. Ele vai querer implantar isso no Brasil. Então, calma lá. Eu quero que o executivo, que a cadeira do executivo, seja mais forte, seja maior que a do legislativo, que a do judiciário. Significa que, no Brasil, o cargo de presidente, ele não precisa ser tão burocrático para aprovar uma lei. Ele pode diretamente já aprovar, sem o auxílio aqui dos deputados e dos senadores e dos juízes. Então, ok. Porque nós vamos entender o seguinte, já está chegando ali, nós estamos vendo o nascer do sol que está trazendo o quê? A Segunda Guerra Mundial. Dessa Segunda Guerra Mundial tem que entender o seguinte, calma lá. Se o Brasil, ele olha para a Alemanha e olha para a Itália com bons olhos, quer dizer que na guerra o Brasil vai se aliar à Itália e também à Alemanha? Lança essa pergunta para vocês, 9º ano. E aí, o Brasil, que vai participar dessa Segunda Guerra, vai mandar soldados lá para a Itália. E aí, esses soldados vão lutar junto, contra os italianos, vão lutar de qual lado? Do lado do eixo, que o eixo a gente entende ali como a Alemanha, a Itália, o Japão, ou vai lutar do lado dos aliados? Dos Estados Unidos, dos franceses, dos ingleses? E aí, 9º ano, vocês podem me responder? Como que o Brasil se coloca na Segunda Guerra Mundial? De qual lado? Quero ver vocês. Caraca, essa é uma pergunta... Fácil, né? É, Porque eu tenho todos os ingredientes que estão aí nessa panela dizendo que, pela forma de governar, o Brasil está do lado de quem? Da Alemanha e da Itália. Tanto que vai fazer até comércio com esses países, vai vender produto para esses países. Mas a questão é, quem é aliado do Brasil até então, aqui na América, é quem? Os Unidos. Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos é aliado da Itália e da Alemanha ou é rival? Rival? Rival. E aí, e o Brasil? De qual lado que o Brasil está? Do lado da Alemanha, do lado da Itália ou do lado dos Estados Unidos? Estados Unidos.
Exatamente. Então, nós vamos botar essa questão, esse X aí. Eu tenho um Brasil que tem uma política de governo apoiado a Itália e a Alemanha, mas durante uma guerra, vai eclodir uma guerra mundial. O Brasil, de início, eu não quero nem saber de guerra. Eu estou aqui, o que eu quero? Eu quero vender. Eu vou comercializar com a Alemanha, eu vou comercializar com a Itália, eu vou comercializar com os Estados Unidos, eu vou comercializar com a Inglaterra. Então, para o Brasil, ele está fazendo o que os Estados Unidos fez lá na Primeira Guerra. O que, professor? O que os Estados Unidos fez na Primeira Guerra? Vender para esses países que estão em guerra. Vender, comercializar, né? Comercializar, ganhar lucro, né? Lucrar com esses países que estão em guerra. Tá bom demais pro Brasil. Dinheiro. Tá ótimo, né? Quem é que não quer só ficar ganhando dinheiro e deixar o povo lá brigando? É igual aqueles dois colegas que estão brigando. Em vez de você se parar, você tá fazendo o quê? Toma, briga mesmo. Botando pilha. Então, aqui a questão do Brasil fica um pouco delicada, por quê? A Alemanha era o parceiro comercial, assim como a Itália. Mussolini já tem várias fotos aqui com Getúlio, visitou, ajudou a comprar os estoques aqui de café. E aí, e agora? O que Getúlio faz? Vai romper o laço aqui com os Estados Unidos, que era grande parceiro? Vai romper o laço com a Alemanha, que também é grande parceiro? Vai nada, vai ficar quietinho. E a guerra vai seguindo, até que os Estados Unidos impõem uma posição para o Brasil. E aí, Getúlio? O que nós vamos fazer hoje? Vai ficar de qual lado? Do lado nosso ou do lado dos rivais? E aí Getúlio fala, olha, eu não quero tomar lado nenhum. Para mim tá ótimo do jeito que tá. Não ganho nada se eu apoiar os Estados Unidos. Só saio perdendo. Getúlio negociou até a entrada do Brasil na guerra. O Brasil ganhou algo de alguém? Teve que ganhar. Os Estados Unidos patrocinou com o seguinte, olha só, Getúlio, vamos fazer o seguinte. Entra na guerra da seguinte forma, forneça materiais para os aliados, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a França. Que materiais vocês irão fornecer? Então os Estados Unidos ajudam a criar a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Vai ser construído em Volta Redonda, vai mexer ali com aço, com cimento. E esses, hoje que a gente compra aquele como aço, né, construção da construção civil. Então é muito necessário. Dessa Companhia Siderúrgica Nacional, que nós vamos ter agora, de fato, uma implantação industrial pesada, lembrando que esse dinheiro vai ser custeado pelos Estados Unidos, significa que o Brasil agora, opa, tá bom, eu vou entrar da guerra aí do lado dos aliados. Os Estados Unidos prometeu construir, está construindo a Companhia Siderúrgica Nacional. Além disso, está mandando dinheiro para investir aqui em soldados, em armamento. Só que o Brasil também vai ter que ceder um pouco, como a base no Maranhão. Como voltamos a ceder agora, ano passado. Significa que os Estados Unidos poderia mandar os soldados para cá e da base do Maranhão, que era uma boa base para lançamento, inclusive de foguetes, os Estados Unidos passa a usar durante a Segunda Guerra. Então, quer dizer que a gente cede parte do nosso território para os Estados Unidos. Os Estados Unidos acabam usando esse território para lançar aviões, lançar soldados, usar o Oceano Atlântico ali também, com submarinos. Ok. O Brasil está participando dessa guerra, está iniciando essa guerra, não mandando soldados, apenas cedendo base territorial, como a base do Maranhão, também mandando produtos agora de aço, cimento, para a construção e também para a construção de tanques, de armamentos, para os parceiros aliados na Segunda Guerra. Professor, quer dizer que o Brasil não vai entrar de fato na guerra, não? Professor, quando que o Brasil será atacado? Como que vai acontecer isso? Vai acontecer, pessoal. E eu vou falar
Na aula de hoje, nós vamos estudar a Segunda Guerra Mundial pela visão do Brasil, tá? Como que o Brasil se posiciona e como que o Brasil é inserido nesse conflito. Como eu falei agora há pouco, o Brasil apenas mandava material. Significa que a França está precisando de recurso? Calma lá, não está dando para funcionar certo as fábricas? Está em perigo de ataque? Vamos pegar alguns produtos lá do Brasil, dos Estados Unidos. A Inglaterra faz a mesma coisa. Então o Brasil começa a lucrar muito com isso, vendendo, exportando para os aliados. Antes disso, ele já fazia o quê? Mandava para os dois lados, para os aliados e para o eixo. A questão é, a Alemanha de Hitler era aliado de Getúlio Vargas e não gosta nada de ver o Brasil mandando produtos para a França e também para a Inglaterra. Inclusive, a própria Itália, que nós já tivemos uma leva migratória lá em 1870, 1880, em 1900, já tivemos japoneses vindo para o Brasil, agora também vão se colocar como rivais. Pensa que estou aqui numa guerra mundial, estou escolhendo lá. Hoje nós demoniza muito, quando fala de comunismo, Cuba, Rússia, China. Naquele contexto, daquele período, não. Tanto que a Rússia, que era comunista, está junto com os Estados Unidos. Nesse conflito aqui inicial. E, lógico, havia um acordo de paz, de não agressão entre Rússia e Alemanha, mas aí a gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar do Brasil. O Brasil em si, então, passa a vender mercadoria para a Europa e lucrando. Claro que a Alemanha, não satisfeita, não vai aceitar esse acordo. E passa a fazer o quê? A atacar os navios mercantes brasileiros. Atacou, afundou, prejuízo, perca, mortes. 600 mortes nesse ataque. É menos do que a morte diária de coronavírus. 600. E foi um dos motivos para o Brasil entrar numa guerra. 600 mortes de brasileiros. Né? Nós temos mais de 1.000 mortes diárias. Algumas pessoas ainda não se tocam da gravidade das mortes. Mas, durante a Segunda Guerra Mundial, foi fator primordial desse ataque, dessas 600 mortes, de levar o Brasil a entrar de fato na guerra, de guerrear. Então o Brasil vai participar desse ataque, vai mandar soldados para a Itália, irá lutar nessa frente contra soldados italianos e também contra soldados alemães. Professor, me explica mais aqui, o que eu quero saber? O que nós estamos falando aqui um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, o nosso assunto base aqui da nossa prova, que é o capítulo 6 e o capítulo 7. Sobre essa guerra, sobre esse conflito aqui do Brasil, nós temos que pegar dois fatores muito importantes. A relação do italiano no Brasil, do alemão e do japonês. Por quê? Lembrar que no Brasil nós tínhamos, vamos falar aqui, acredito que muitos dos que estão aqui online devem ser descendentes ou ter algum parentesco com algum descendente de italiano, de japonês ou de alemão. Pode ser que um aluno, 2 alunos, 3 alunos, alunas sejam descendentes, certo? Estou falando com vocês aqui no ano. Então, qual é a questão? O que tem a ver, professor, isso com a Segunda Guerra? Tem algum fator, tem alguma coisa que eu preciso saber? Talvez sim, talvez não. O que ocorre depois da Segunda Guerra no Brasil, no território brasileiro? A população, os brasileiros, a grande maioria aqui da população brasileira, começa a ver com outros olhos esses italianos que estão vivendo no Brasil. Estão começando a enxergar com outros olhos esses alemães e esses japoneses. Por exemplo, se o italiano, talvez algum avô de alguns aqui, digo pelo meu avô também, ou tataravô, se ele usasse de falar a língua natal dele, por exemplo, se ele fosse conversar com os parentes dele em italiano, ele ia sofrer repressão. Ele poderia ser atacado. Muito que acontece hoje com o negro e com o indígena,
acontecia com o italiano logo após a Segunda Guerra Mundial. Então havia preconceito por ser italiano, por ser do lado do eixo, havia. Então, ele foi obrigado a não falar a língua nacional, a língua original dele. Ele tinha que deixar de falar o italiano dentro do território nacional, aqui no Brasil. Então, não poderia falar japonês, não poderia falar alemão e nem italiano. Talvez alguns dos avós de vocês, avó, talvez tenha passado por um desses preconceitos. Mas nós vamos entender dentro do contexto da Segunda Guerra o motivo de não poder, de haver perseguições, tá, pessoal? De uma pessoa ser italiana, descendente de italiano, e não poder andar na rua. Olha que loucura. Então nós tivemos isso no Brasil. E dessa forma foi dita a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Professor, quer dizer que o Brasil participou ativamente? Participou, claro. Se nós estamos falando de vender, fornecer produtos, isso é a base. Imagina os soldados sem comida, sem recursos. Então o Brasil teve um papel importantíssimo na Segunda Guerra. Tanto que até enviou soldados para a luta. Lembrando que só participou de fato com soldados depois do ataque alemão no navio mercante de mercadoria, né? É um navio que levava mercadoria e não soldados. Então, o que acontece? Agora o Brasil vai mandar um navio de soldados, né? Aviões com soldados. Ok, essa é a participação do Brasil na Segunda Guerra. Claro, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, é uma empresa estatal. Significa que pertence ao Estado, pertence ao Brasil. Não é uma empresa privada, não são grupos privados que estão arrancando, tirando produtos, matéria-prima aí da natureza e transformando em aço e transformando em instrumentos necessários para a indústria. Estou falando da Companhia Siderúrgica Nacional, estou falando da Petrobras, da Eletrobras. Então, Getúlio Vargas, antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra, ele vai investir muito na industrialização. O Estado, estatizar, esses produtos, eles são do Estado, eles pertencem ao Estado. E eles só serão privatizados, significa, terá dono, o lucro vai deixar do Estado e vai pertencer a um grupo depois do período conhecido como ditadura aqui no Brasil. Então, nós vamos falar de privatizações, tá? A ideia de privatizar. Quando eu falo, pessoal, da Companhia Siderúrgica Nacional, ela vai pertencer ao Grupo Gutierrez, que, no caso, nós vimos esses anos sobre corrupção, sobre presos, ok? Então, vai fornecer, vai crescer tanto, empresas privatizadas vão ter muito poder, inclusive também na política, também com propina, o que a gente acompanhou muito de 2013 para cá. Então, lógico, isso aí é um conteúdo ali na frente, no final do 9º ano. Só estou adiantando para vocês, pessoal. Mas a questão é, Getúlio Vargas, governando o Brasil, ele deu muito poder à instituição. Vamos imaginar o seguinte, que o Brasil não é um país. Ué, professor, você está ficando louco? Quer dizer que o Brasil é o quê? Vamos colocar que o Brasil é uma empresa. E assim como uma empresa, eu preciso ter lucro. Preciso gerar emprego, renda. Meus trabalhadores, que no caso são os brasileiros, precisam ter verba, precisam trabalhar, precisam ter boas condições. No caso, o Brasil, como uma empresa, ela já abriu várias filiais. A Companhia Siderúrgica, a Petrobras, a Eletrobras, daqui a pouco o Correio. Quer dizer que esse lucro não vai para grupos familiares. Esse lucro fica com quem? Fica com o Estado. Getúlio Vargas ganha ainda mais poder. Esse dinheiro pode ser investido na educação, pode ser investido no militarismo, nos soldados, pode ser investido na saúde. Então, o Brasil que nós estamos falando pós-Segunda Guerra também, vai ser um Brasil bem forte, bem avolumado aqui financeiramente.
Então quer dizer que Getúlio vai deixar aqui, ó, até 1945, quando Getúlio se retira da política, para depois voltar democraticamente ali em 1950, 51, eleito pelo povo. Lembrando que até então Getúlio não está sendo eleito. Getúlio ele participou de uma revolução em 30, tomou o poder, continuou no poder, criou uma fake news para se manter ainda no poder em 1937. E é de 1937 que nós vamos falar um pouco hoje. Por quê? O que é que eu tenho em 1937? Metal, bom dia, não dei bom dia para o senhor. O que é que eu tenho em 1937? Luiz, Guilherme, Metal, Ana Liz. Acho que ela está caindo. Alguém pode me falar um pouco sobre 1937 no Brasil? O que é que nós temos de tão importante em 1937 aqui no Brasil? De Getúlio Vargas? Minha voz tá fanha, pessoal, por causa, vocês sabem, né? É congestionamento aqui, ó, nasal. Gripe. Alguém pode me falar um pouco, pessoal, sobre 1937 aqui no Brasil? Ah, Thiago, sei não. Eu só me lembro que em 1930 teve a crise, né, do... Já passamos Mas, a crise, já passou 7 anos, é, já saímos desse buraco aí. Metal, me ajuda? Não sei também não. Isso, tem a ver com isso, Metal, tem a ver com as leis. O que é que a gente tem aí de lei, criação de lei? Sei mesmo que você falou, Thiago. Constituição. Show de bola, Metal. Então, nossa senhora. assim como o Metal disse, nós vamos ter uma nova Constituição, na verdade. E essa Constituição vai ter que ser mais ampla. Se Getúlio está falando que o Brasil é essa nação que precisa ser visto como poderosa, infelizmente, hoje a gente acaba judiando muito o Brasil por conta de políticos. Eu não estou falando político, estou falando políticos. Tá? Que isso aí pega desde quase de 1500. Isso não é novo. Ter políticos corruptos. Então a gente não pode associar um Brasil ruim por conta de poucos brasileiros que acabam sujando a imagem. Mas a questão é, o Brasil era grandioso, ainda é. Mas nessa Constituição de 37, nós vamos dar visibilidade a um grupo étnico que até então não era falado aqui no Brasil. Que até então era ignorado no Brasil. Que até então, talvez nos dias atuais, a gente ainda passe a ignorar. Lógico que eu estou falando dos grupos, dos povos originários. Estou falando das tribos, dos grupos indígenas aqui no Brasil. Então, se vocês observarem bem a leitura de vocês aqui, as páginas aqui do livro, então vocês vão perceber que eu tenho uma imagem muito, muito bacana, que é Getúlio aqui, ó. Cadê? Deixa eu... Tá aqui em cima, na página 31, pessoal. Página 31, deixa eu só me localizar aqui novamente. Página 31, exatamente. Olha, Getúlio Vargas foi o primeiro presidente a visitar um aldeamento indígena. Na imagem, ele recebe o troféu da amizade do cacique de uma tribo Carajá, Ilha do Bananal, no atual estado do Tocantins. Pessoal, isso que nós vamos ler, a história significa... Por que eu acordo 7h10 da manhã para ter aula de história? Será que eu preciso ficar lembrando tudo o que aconteceu? Talvez aí é o primeiro erro de se estudar história. Ninguém tem que aprender nada do que aconteceu. Nós estudamos, nós lemos algo para poder associar o que está acontecendo em 2020. Se você for ler algo da história em 2022, você vai ter que associar o que você leu com 2022. Então, a gente não lê algo do passado sem esquecer o que está acontecendo hoje. Senão, ninguém entende nada de história. Ah, professor, eu não sei nada que está acontecendo hoje. Então, o erro não está na história.
Não é a história que está com defeito aqui. É o seu e talvez entendimento de mundo. Eu preciso entender que o Brasil não é uma zona. O Brasil existe leis. Existe uma Constituição de 1988. Nessa Constituição está garantido direitos para a mulher, para o negro, para o indígena, para o branco, para o imigrante. Nessa Constituição de 37, antes da nossa, que ela foi imposta, que a população não participou, tinha garantia para alguns grupos, para as mulheres e também para os grupos indígenas. Isso é bacana? Claro que é, né, pessoal? Então, estamos dando visibilidade. Inclusive, vou ler porque é muito interessante. Na verdade, vou pedir para um aluno ler. Luiz ou Meto, quem se candidata? Se quiser, eu posso ler, professor. O senhor já leu. Quero pedir um dos dois agora. Mas daqui a pouco o senhor pode voltar a ler, Guilherme. Ok. Luiz ou Meto? Vamos, pessoal. O tempo está corrido. Vai dar não, tô com a garganta doendo. Você também, Meto? Vamos lá. Tô. Vai lá, Luiz, então. Oi? Peraí, eu... Vou iniciar o primeiro parágrafo. Vou deixar você no segundo, tá bom? No período do Estado Novo, a fim de alavancar o crescimento econômico, Getúlio Vargas implementou uma política de integração nacional, integrar todo o território nacional, né? Para tanto, era preciso incluir todas as etnias. Lembrando que o Brasil era recheado, era plural. Desde japonês, italiano, indígena, negro, africano, tudo aqui era toda a etnia, está sendo englobada. E os povos que participaram da formação da identidade nacional. Significa os povos que eram os originários, né? Que pertenciam à identidade, que eram os verdadeiros donos da terra. Então, a política de Vargas, de Getúlio Vargas, almejava, né? Ele observava, ele tinha o objetivo de alcançar o quê? O controle total, controlar todo o território do país, especialmente o quê? As fronteiras. Então vai lá, Luiz, dê continuidade. Em 1940, o que aconteceu? Em 1940, o Departamento de Empresa e Propaganda do Imprensa. DIP, Imprensa e propaganda, DIP. Você pode falar logo DIP. Vai lá. documentou uma visita realizada pelo presidente Getúlio Vargas aos Carajá da Ilha do Baranal. Os objetivos da visita eram dois: enaltecer a figura do indígena e inseri-lo no contexto social trabalhista da época. Nesse sentido, o governo estabeleceu o programa Marcha para o Oeste, que propunha inserir as populações sertanejas e indígenas no contexto brasileiro. Mouse na frente aqui, meu. Também foi criado. Também foi criado o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, CNPI. E durante o Estado Novo, as celebrações do Dia do Índio, 19 de abril, instituído em 1934, receberam maior destaque. Ótimo. Em várias partes do Brasil foram inaugurados museus e centros culturais sobre essa população. Pessoal, como eu falei agora há pouco, professor, para eu ler algo de 1937, 1938, professor, o que eu tenho que entender com a atualidade? Seguinte, pessoal, antes de Getúlio Vargas, passaram-se vários presidentes, passaram-se vários imperadores, vários fazendeiros, né? Havia alguma política antes de Getúlio Vargas para esse povo indígena? Acredito eu que não. Certo? Então, eu posso ser um líder, eu posso governar o Brasil e ignorar os povos indígenas. Eu posso ignorar as mulheres. Eu posso ignorar os negros. Ah, professor, ele não está falando mal. Ah, professor Getúlio não está falando mal, não está fazendo mal. Eu estou comparando aqui outros povos, outros governantes, comparando com o Getúlio. Significa, se eu deixo de criar políticas para esses grupos, significa que eu estou ignorando. Significa que eu estou fazendo de conta que esse povo, que esse grupo étnico, não pertence ao mesmo território.
Se eu estou falando de integrar todo o território brasileiro, significa que eu estou fazendo política para todos. Ah, falar de política é ruim? Como assim que é ruim? Estou falando que a lei vai abranger o indígena, as mulheres, o negro. Então, nós temos uma política de Getúlio aqui que vai abranger, inclusive, o indígena. Vai dar importância, vai dar visibilidade. Que até então o indígena era visto pela população brasileira como um animal, um cachorro, um bicho, que poderia ser perseguido, poderia ser caçado, poderia ser morto. Então, Getúlio ele quebra essa barreira. Ele mostra, olha, são pessoas, tem história, tem cultura. Então, além de dar visibilidade, Getúlio, governante do Brasil naquele período, deu proteção. Ok? Então, lógico, temos que comparar? Talvez sim, temos que comparar. Getúlio, ele é falado até os dias atuais, professor? Ele foi um grande presidente? Então, o grande presidente vou deixar por conta de vocês. Hoje nós falamos aqui um pouco sobre a participação no Brasil, como que o Brasil se posiciona. Quando eu falo Brasil, pessoal, eu falo Getúlio. Ele era um grande estadista, ele tinha todo o poder, ele governava. Você vai ver que no final da Segunda Guerra, a Itália e a Alemanha, Mussolini vai ser enforcado e Hitler vai supostamente cometer suicídio. Getúlio ele vai deixar o poder, mas depois o povo vai colocá-lo no governo de novo. Então, o que eu preciso entender, professor, do capítulo 6? Claro que a importância de Getúlio à frente do Brasil, como que o Brasil se posiciona, a política, a economia, a Constituição de 1937, que é muito importante, que vocês vão ler aqui algumas desses artigos, o que está sendo falado. Enquanto eu vou terminando o vídeo, pessoal, eu tenho aqui no YouTube, que eu vou até jogar ali eu vou até jogar para vocês depois no grupo, vou jogar agora, terminando a aula já vou botar no grupo do 9º ano. Essa queima das bandeiras, para dizer que os estados do Brasil, de São Paulo, do Rio, não são tão importantes como a federação, como o próprio Brasil em si. Olha o Getúlio Vargas aqui no centro. Tá ok? Então, eu encerro aqui, pessoal. Vou lançar esse vídeo, depois vocês podem assistir. Lembrando que vocês estão sendo avaliados na participação. Gostei da participação de todos. Ana Lisa que ela estava, depois caía. Pessoal, quero... Depois vou até perguntar no grupo sobre o Anthony, que eu não vejo o Anthony muito online aqui, se está com algum problema. Tá ok? Mas depois a gente vê isso certinho. Deixa eu subir eu aqui. Pessoal, ó, próxima aula... Amanhã, é sexta-feira, Segunda Guerra, hein? Vamos concentrar o nosso estudo na Segunda Guerra Mundial. Então já façam a leitura, tá ok? É isso. Obrigado, pessoal. Perguntas? Alguma questão aqui a ser levantada? Não, Tchau, professor. tchau. Falou, Podem Thiago.